Todo começo de carreira artística é extremamente desafiador, por muitas vezes desanimador. E pior, essa fase pode durar muito tempo. Por isso, nesse vídeo eu trouxe 3 biografias que me ajudam muito a passar por isso e que devolvem o brilho nos olhos e a vontade de seguir nessa carreira, nessa trajetória. Eu sou a Letícia, ilustradora de livros infantis e artes decorativas. Eu gosto muito de ler, principalmente porque ler, para mim, é uma maneira de vivenciar, passar por experiências na segurança da nossa casa. Aqui nos comentários eu já deixei listadas outras biografias que eu já li e alguns comentários sobre elas, o que vale e o que não vale. Mas nesse vídeo especificamente eu vou falar de 3 que realmente me tocaram, que é da Rita Lee, da Carmen Miranda e da Viola Davis. Eu vou começar falando da Rita Lee, porque é uma personagem, uma artista brasileira da qual eu me identifico muito, porque quando eu nasci, minha mãe gostava muito dela e nos meus primeiros anos de vida eu fui embalada para dormir escutando Rita Lee e eu cresci com essa referência e eu gosto muito dela, tanto de toda a produção artística dela, do trabalho dela, quanto da personalidade, da pessoa que ela representou na história do Brasil. Um dos primeiros pontos que eu destaco desse livro é o quanto, como brasileira, foi legal ver toda a trajetória, a história de vida da Rita Lee se entrelaçando com a história do Brasil, com momentos importantes e fortes da nossa política, assim como toda a história da música brasileira, os personagens da nossa história da música que ela se cruza. Então, acho que esse é um primeiro ponto alto para você até ter uma noção de cultura geral sobre o Brasil. A Rita Lee, ela sempre foi maravilhosa e genial para mim, sempre gostei muito das letras, dos embalos das músicas, que de certa maneira eram simples e fáceis e ao mesmo tempo geniais e deliciosas. Mas conhecer a Rita Lee um pouco mais de perto e ver a quantidade de adversidade que ela passou na vida dela, desde várias situações de doença familiar, da mãe, da tia, quanto situações pessoais bem complicadas. Ela tinha os seus traumas e também lutou a vida inteira contra o vício, não só de drogas ilícitas, mas principalmente contra o álcool. E esse tipo de relato coloca essas pessoas que a gente pensa serem tão sublimes, tão etéreas, tão eternas, num patamar de gente como a gente. Então, ver que essa pessoa é de carne e osso, né? Que a gente vive numa situação tão difícil. O Brasil é desafiador trabalhar com arte ou com qualquer coisa que seja fora do tradicional, é extremamente desafiador. Então, quando a gente vê alguém como ela, que teve uma carreira como a dela, vendo que ela teve as dificuldades, as adversidades e que a maior parte da vida dela foi lidar com isso e não com a fama, com o sucesso, dá um certo alívio. Não é você ver a miséria do outro, né, desgraça, não é isso, mas faz ela ser gente como a gente e isso realmente é um conforto. E eu falo isso nesse momento que a gente vive tão intenso de acompanhar todas as carreiras, porque a gente não assiste só na televisão, a gente acompanha os bastidores nas redes sociais, e aí a gente sempre tem a sensação que a pessoa é aquela vida de luxo, de ostentação e que ela ganhou dinheiro, porque essa é a parte que a gente vê. Mas lendo essas biografias, a gente percebe que é muito mais do que isso e que é uma construção diária, sabe? Que não é aquela coisa que não é sobre isso, não é sobre o sucesso, não é sobre a fama. A maior parte da vida dessas pessoas é construindo e solidificando essa carreira. E para falar a verdade, a sensação que eu tenho é que todas as pessoas, assim como a Rita Lee ou qualquer outro grande nome da música que a gente tenha, seja no Brasil ou fora, que essas pessoas elas nunca de verdade sentem a magnitude, o que elas conquistaram com essa carreira delas, porque essas coisas vão acontecendo pouco a pouco no dia a dia. Eu tenho as minhas dúvidas se essas pessoas chegam um dia e dizem assim: "Nossa, eu consegui", sabe? Eu acho que a gente nunca vai chegar lá, porque quando se alcança um certo patamar, eu acho que continua se desejando mais. Talvez artisticamente, né, fiz isso, mas agora eu quero fazer outra coisa. Eu acho que talvez seja
uma necessidade do artista, sabe? De querer continuar, de continuar crescendo, criando. Essa necessidade criativa, eu acho que faz muito parte de qualquer artista, seja a área qual for. No geral, essa biografia da Rita Lee, ela é leve, como ela era, com essa alegria de viver, foi ela que escreveu, e eu acho que vale muito a pena a leitura. Tem algumas passagens um pouquinho pesadas, tem umas histórias assim, ui, não imaginava, mas vale muito a leitura e ela é fluida. É um livro assim leve, sabe? De uma maneira geral, tem aquela alegria de viver que a Rita Lee tinha. Vale muito a pena. O que me leva a uma próxima pequena, grande, notável brasileira, Carmen Miranda. A biografia da Carmen Miranda já não é tão fácil de ler, assim, tão leve. Ela foi escrita por Rui Castro, que é um biógrafo famoso, importante, e o começo ele pode ser assim pesado, denso, assim, demora para engrenar nesse sentido. Eu demorei um pouco, mas assim, prepare-se, porque depois que pega o gosto, a gente não quer mais largar o livro. Eu até recomendo que você faça isso no momento que você tenha tempo para passar algumas horas em cima do livro, porque realmente não dá vontade de largar. E a conexão que eu faço entre as duas biografias, tanto da Rita Lee quanto da Carmen Miranda, é algo que a gente deve se lembrar constantemente, que as duas tinham uma alegria de viver deliciosa. A personalidade delas era para vida, para festa, sabe? Isso é muito legal de ver. E a outra coisa que é a criatividade, a irreverência, que eu acho que é muito da personalidade do brasileiro em geral. E quando eu vejo vários outros artistas, eu vejo isso um pouco em todo mundo. E é um pouco essa criatividade brasileira que faz com que a nossa arte, de uma maneira geral, nossa música, até mesmo as nossas artes plásticas, tenham um destaque por esse jeito brasileiro de ser. Eu não gosto de falar o jeitinho, porque não é sobre ser esperto, não é isso. É sobre essa mistura que a gente tem de música, a nossa visão de mundo, essa alegria, essa festa que a gente tem dentro da gente, sabe? De uma maneira geral, a gente é assim, e eu acho que isso transparece muito na nossa arte de uma maneira geral, sabe? Essa pegada rápida, essa irreverência que todo brasileiro tem, um pouco de piada, de humor, de alegria de viver, sabe? É muito legal de ver isso nas duas e eu acho que isso já é um ponto alto para traçar entre as duas e perceber que é algo a destacar na gente também, para a gente trabalhar com isso. E assim como a Rita Lee, a Carmen também teve as suas dificuldades, os seus perrengues na vida pessoal e que eu diria que foi a maior parte da vida dela. Ela queria muito ter tido uma família numerosa, ela gostava muito de crianças, gostaria de ter engravidado e não conseguiu, gostaria de ter tido uma família, ela teve relacionamentos muito conturbados. Então, ver isso tudo, de novo, é aquela pessoa especial, aquela figura que a gente conhece do turbante de frutas descendo do pedestal. Faz com que a gente volte para o chão e lembre que é um trabalho diário, que essas pessoas elas não nasceram prontas, que elas não são uns seres divinos e especiais, que elas trabalharam muito e tiveram as suas dificuldades também. Faz com que a gente aprenda e queira lidar com as nossas dificuldades para superar. E isso ajuda muito nesse momento de começo de carreira, porque é muito difícil lidar com a vida pessoal e ter que criar e se manter criativo e ter que dar jeito financeiro nas coisas. Então é outra biografia que traz a gente para essa realidade e ajuda a lidar com a nossa também. Eu não vou dar grandes spoilers, mas isso também é conhecimento público. Carmen Miranda começou como cantora de marchinhas, de hits de carnaval aqui no Brasil, foi crescendo essa carreira até que ela foi para os Estados Unidos. E o que me chamou a atenção no livro foi que eu tinha achado super interessante e curioso a maneira que eram lançadas as turnês, como eram lançadas as turnês musicais, que era um teatro musical, não era nem bem um show, mas também não era exatamente um musical com uma história, um libreto completo. E aquilo me chamou atenção e eu pensei que era o seguinte, né? Bom, era uma época que no começo não tinha TV a cores, tinha que se esperar o jornal chegar na banca ou uma revista mensal para ter informação. De uma maneira geral, a informação era muito lenta comparado ao que a gente tem hoje.
Mas, assim, resumindo, né, eu sugiro que vocês leiam um livro que com certeza ela vai estar bem melhor do que eu estou explicando, mas eles criavam essas turnês antes dela ir para o cinema e fazer as coisas que a gente conhecia, por exemplo, da Disney, né, do Zeca Carioca, enfim. Leiam lá, que é muito melhor do que eu contar aqui para vocês. Mas eu quero destacar esse ponto, que é o seguinte: eles criavam esses espetáculos e eles iam para o interior do país, lá no meião dos Estados Unidos, e vinham andando, trazendo a turnê para ela só estrear depois que estivesse extremamente treinada, quando os críticos de verdade assistiriam, né? Críticos importantes, como por exemplo do The New York Times, ela já tinha treinado aquilo com o público, já tinham apresentado, já tinham visto falhas, já tinham corrigido coisas. E eu achei isso tão interessante, assim, tão profissional, mas eu pensei assim, devia ser uma coisa da época. Tinha a questão toda extenuante, que ela fazia muitos shows, e isso também trouxe uma série de problemas de saúde para ela. Ela lutou a vida inteira, porque começaram, na época não se tinha extensão do que era, davam muito medicamento para ela dormir e para ela acordar, porque ela vivia exausta. Ela tinha mais do que 2, 3 sessões por dia, cantando, dançando. Ela chegou a emagrecer quando foi para os Estados Unidos, de tanto que ela trabalhava. Mas isso me chamou atenção, esse método, sabe? De estrear no interior e ter toda uma maneira para chegar na Broadway e realmente mostrar aos críticos e mostrar ao mundo o que ela estava fazendo. E isso me dá o gancho para a terceira biografia que eu indico, que é da Viola Davis. Por quê? Além de toda a história dela, que eu já vou falar um pouquinho mais, assim, os pontos fortes dela, é que aí me chamou a atenção. A Viola, ela é contemporânea do que a gente está vivendo agora, no mundo de internet, de televisão a cabo, é, de uma informação praticamente instantânea. E aí, sabe a minha surpresa? Ela também começou no teatro e, pasmem, o método é exatamente o mesmo até hoje. E aí foi que eu entendi e levei um tapa na cara como brasileira, e eu vou explicar. Quando eu entendi isso no livro da Viola Davis, que era praticamente o mesmo método do período da Carmen Miranda, que era do começo do século, para quem está vivendo no século XXI agora, né? A Carmen estava lá quase no começo do século XX, quase um século de distância, né? É que brasileiro, eu tô me incluindo nisso, tá? Foi um tapa na cara, assim, foi uma conclusão que eu cheguei para mim. Leiam o livro e me contem depois, ou me contem o que vocês acham disso aqui nos comentários. A gente tem mania, assim, por um lado, pela escassez de recursos. A gente quer logo estrear, o grande centro é São Paulo, é Rio de Janeiro, com muita boa vontade Belo Horizonte, e é nesses lugares que a gente quer estar. Claro, são lugares que acontecem, sim, nos Estados Unidos também, todo mundo quer estar em Hollywood ou na Broadway, mas eles têm um método, eles têm uma indústria, e isso eu tenho que tirar o chapéu para o americano. Eles sabem fazer dinheiro com as coisas. Arte é uma indústria, o cinema é uma indústria, Broadway é uma indústria para fazer dinheiro. E nesse aspecto, eles são mestres, e eu acho que a gente devia olhar com um pouquinho mais de atenção para isso. Com essa coisa do jeitinho brasileiro, e agora sim estou falando pejorativamente, a gente quer encurtar o caminho. Ai, tá bom assim. E esse nosso jeito, ele é disfarçado pela nossa criatividade. A gente está tão acostumado a trabalhar na escassez que vai assim mesmo e acaba às vezes dando certo, só que é muito na tentativa e erro. Então, o que eu aprendi com esses 2 livros, vendo isso, é que precisa de método, precisa de algo consistente, persistir e trabalhar por anos para que você tenha um resultado um pouco mais assertivo, no mínimo, um pouco mais sólido, para que você realmente desenvolva uma carreira. Eu mudei muita coisa depois que me caiu essa ficha, que eu levei esse tapa na cara desses livros, de pensar, não, faça com cuidado, faça com método, com propósito, com estratégia, porque não é só a sua arte que vai te levar a algum lugar. Você precisa ter estrutura, e que é muito do que eu falo aqui no meu canal também, que a minha experiência de vários anos, não só como artista, mas como profissional liberal, como freelancer, fazem com que hoje eu tenha a estrutura que eu tenho. Mas pense, reflita sobre isso e, de preferência, gente, leiam os livros que vocês vão gostar.
Então, tirando essa conexão que eu vi da Viola Davis com a Carmen Miranda, é muito legal ver também os perrengues que a Viola passou. Embora em alguns momentos a gente, como brasileiro, eu tinha vontade de dizer assim, querida, vem cá, deixa eu te explicar o que é pobreza de verdade. Tem umas passagens tensas, tem violência, tem uma série de coisas que não desejaria para ninguém, mas dá esse spoilerzinho assim, tem umas coisas ali que a gente diz assim, tu tá dizendo que isso é pobreza, mas não é bem assim. Tem lugar mais pobre que esse, querido. Mas tudo bem, é só um adendo, um pequeno spoiler, quem sabe te dê curiosidade para ler a biografia dela. Então, mais uma vez, é uma mulher que enfrenta muitas dificuldades e, de novo, desce do pedestal e faz a gente lembrar que o trabalho é todo dia. É uma leitura gostosa, é uma leitura, assim, uma escrita muito gostosa de ler, é bem fluida, vale a pena. E eu acho que também, no caso dela, assim, a Rita Lee recém-faleceu, né? A gente conviveu com, assim, no mesmo mundo que ela, mas ainda assim ela construiu a carreira dela num outro momento, né? A Viola está aí, tá mais nova, tá aí até hoje, e eu acho que ela se conecta mais com as dificuldades, com o mundo, com a realidade que a gente está hoje. Então, eu acho que vale a pena. E a dica que eu dou é leiam as 3 nessa sequência, porque muitos desses meus insights vieram, eu li nessa sequência e então acho que as conexões são feitas dessa maneira. Se puderem, eu sugiro. Uma outra dica é que é o seguinte, eu botei até agora aqui só a capa dos livros porque eu leio muito no Kindle, então não ia conseguir mostrar porque fica a capa preto e branco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o da Carmen, sim, é um catatal, mas é tranquilo de ler, é gostoso. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ele tá bem judiadinho, esse livro aqui, ele tá bem ruinzinho, tá? Eu comprei ele por apenas 10 pila num sebo. Então, dei uma procurada, porque livro às vezes pode ser bem salgadinho o preço, mas a dica extra que eu dou é essa. Esse aqui foi maravilhoso, eu achei num sebo por 10 pila. E foi num sebo numa feira do livro. Tem aí nas cidades, é até mais comum ter feiras assim, meio que queima de estoque do que uma feira do livro lançamento, mesmo como a Bienal de São Paulo. Então eu espero ter plantado a sementinha da curiosidade para que vocês leiam esses livros e que ajudem vocês nessa jornada que é começar uma carreira ou ser uma artista, um artista iniciante. Como eu já falei lá no começo, tá aqui na descrição, outros livros que eu li, outras biografias com alguns pequenos comentários, caso vocês se interessem, mas já falo que vale a pena. É sempre bom conhecer as histórias das outras pessoas, é algo que me inspira muito e tem outras bem legais aqui nos comentários. E por favor, não esqueça de deixar o seu like, clicar aqui embaixo no joinha para eu saber que você gostou desse vídeo, que de alguma forma ele foi útil e agradável para você. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Foi um prazer te ter aqui comigo. Até mais, até o próximo vídeo.